Pessoal, tudo bem? Meu nome é Elier, eu sou médico gastroenterologista. Estou aqui para falar das principais urgências gastroenterológicas dentro do pronto-socorro. E hoje nós vamos falar, principalmente nessa aula, de um tema que é corriqueiro no pronto-socorro. Talvez das 3 principais causas de procura ao pronto atendimento seja esse tema. Que vai desde aquele paciente que fica lá na fila de espera 2, 3 horas até ser atendido só para aliviar os sintomas e poder ir para o conforto do lar e pegar um atestado, claro, até o paciente que chega chocado, com choque hipovolêmico, grave no hospital. Nós vamos falar hoje de diarreia e é uma das principais causas de morte em todo o mundo, está entre as 10 maiores causas de morte em todo o mundo. A maioria dos casos é autolimitada. Se você não fizer nada, ela vai melhorar. Mas é importante da gente ter noção das causas mais graves. E é importante saber também que a principal causa é infecciosa. Sendo assim, nós temos 3 objetivos principais nessa aula que a gente pode resumir num só. Qual que é o paciente que precisa de internar e qual que é o paciente que precisa ir embora? O paciente que pode ir para casa para ficar no conforto do lar só recebendo medicamento sintomático. E dentro desse objetivo nós temos que saber identificar os sinais de alarme, nós temos de saber estratificar de forma rápida onde manejar o paciente, internado ou em domicílio, e a indicação precisa do uso de antibiótico terapia e a extensão de propedêuticos desses pacientes internados. É importante também a gente saber classificar quanto ao tempo de duração da diarreia. A aguda, ela vai até 14 dias, tem uma persistente, que é mais do que 14 dias e menos que 30 dias, e tem a crônica, que ela é mais de 30 dias de duração. E dentro das etiologias, as causas virais são as principais. Dentro delas destacam-se o norovirus, o rotavírus, sendo esse a principal causa de diarreia aguda viral, adenovírus, astrovírus e outros vírus mais comuns. A Covid também veio como uma das manifestações clínicas de diarreia no pronto-socorro. Entre as bactérias destacam-se a Shigella, a Salmonella e a Escherichia coli enterotoxigênica. E alguns protozoários também estão envolvidos, dentro deles o Cryptosporidium, que é uma das causas de diarreia que se prolonga. Giardia, ciclospora também é uma das causas. Já falando um pouco de como começar a conversa com o paciente, você não precisa de ter tantos detalhes da história para a gente definir como manejar a diarreia no pronto-socorro. O que você precisa saber? Tempo de duração dos sintomas, a presença de sangue ou de muco nas fezes, frequência evacuatória e a característica das fezes. É importante que isso é um passo inicial para saber se o paciente tem uma diarreia enteroinvasiva, que vai precisar de antibiótico ou não, e provavelmente uma forma mais grave. A história alimentar, histórico de viagem também é importante para a gente definir aquele paciente que pode ser que precise de antibiótico terapia. E por último, o uso anterior de antibióticos é muito importante, principalmente para sabermos se esse paciente tem fator de risco para adquirir clostridioides. Já no exame físico, nada de ficar esperando para auscultar pulmão, auscultar coração, ver bulhas cardíacas. Esse paciente ele está com sintomas, ele está com diarreia, ele está precisando de ser manejado de uma maneira mais rápida. Então, a sua avaliação tem que ser dinâmica e objetiva. Como? Avalie o tempo de enchimento capilar, a pressão de pulso, sinais de hipotensão postural e palpe o abdômen para avaliar se há ou não sinais de abdômen agudo, se há sinais de irritação peritoneal. Uma outra questão também é sempre avaliar o turgor da pele para definirmos o grau de hidratação desse perfil de pacientes. Bom, visto isso, nós fizemos a anamnese detalhada, bem dinâmica, né? Sabemos das sinais de alarme que o paciente apresentou na chegada. Nós fizemos o exame físico detalhado. Quais pacientes que nós precisamos de deixar no pronto-socorro para poder investigar? Bom, aqueles pacientes que nós temos sinais clínicos de hipovolemia, ou seja, hipotensão postural, taquicardia. O paciente muitas vezes fala com você: doutor, na hora que eu levanto, me dá um teto preto, tudo fica preto. A sensação de desmaio é iminente. E aqueles pacientes que têm sinais de invasividade da diarreia. Paciente que tem aqueles sinais clínicos de infecção sistêmica mais grave. Ou seja, febre persistente, aquele paciente que tem sangue, muco nas fezes, vários episódios de evacuação e principalmente pacientes imunossuprimidos. E quando solicitar exames, quais nós vamos solicitar? Provas inflamatórias com hemograma, proteína C reativa,
Função renal e íons, e dentro da função renal e íons nós temos ureia, creatinina, sódio, potássio, magnésio é importante, zinco para casos selecionados, principalmente para os pacientes mais desnutridos, cloro e uma gasometria venosa inicial é importante para esse perfil de pacientes, possivelmente associado a um lactato, para a gente ver critérios de hipoperfusão tecidual. Bom, nós fizemos exames laboratoriais, mas é importante também ressaltar que muitos colegas pedem ainda propedêutica fecal para o paciente com diarreia. E aí teve um estudo que foi publicado em 2019 em um fórum de doenças infecciosas, na qual eles fizeram um estudo retrospectivo e avaliaram em um grande hospital qual que era o número de pacientes nos quais os médicos mudavam a conduta diante de uma propedêutica fecal. E o número desses pacientes foi por volta de 5 a 6%. E esses pacientes destacaram aqueles pacientes que tiveram febre, pacientes imunocomprometidos, dor abdominal importante, sangue ou muco nas fezes e uso prévio de antibiótico terapia. Esses pacientes eles merecem uma propedêutica fecal. No entanto, aqueles outros pacientes que estão lá tranquilos, sem sinais clínicos de desidratação, aqueles que nós não vamos internar, esse paciente não precisa de propedêutica fecal e pode seguir em curso apenas de sintomáticos. Além da questão da propedêutica fecal, dos exames laboratoriais, um erro muito comum é o médico do pronto-socorro identifica o paciente com diarreia e já pede logo uma tomografia de abdômen, pede lá um raio-x. Raramente esses exames vão mudar a conduta do paciente. Sendo assim, tem alguns casos selecionados que nós vamos precisar de fazer um exame de imagem, predominantemente uma tomografia, e é quando o paciente apresenta sinais de irritação peritoneal ou sinais de ilhodinâmico. Como assim, Elier? Bom, é quando aquele paciente apresenta na palpação abdominal já o sinal de Bloomberg positivo e aquele paciente que está vomitando sem parar associado à diarreia. Você avalia ele, o abdômen está timpânico, distendido. Esse paciente precisa de uma tomografia de abdômen, principalmente para diagnósticos diferenciais e para diferenciar de megacolo. Passamos do diagnóstico, passamos de saber onde nós vamos manejar o paciente e agora nós temos alguns critérios aqui para manejar esse doente. Aqui nós vamos falar da hidratação, a indicação de antibiótico terapia, do manejo sintomático desse paciente e, por fim, dos probióticos. Será que faz sentido usar probiótico? Já na hidratação, aquele paciente que se apresenta com sinais de hipovolemia, turgor da pele ruim, tempo de enchimento capilar prolongado, bom, esse paciente vai precisar de hidratação venosa vigorosa, guiada por metas, débito urinário de 0,5 ml por quilo por minuto. Nós vamos acompanhar se o paciente está tendo sinais de hipervolemia durante a hidratação venosa e nós vamos hidratá-lo com salina. São as soluções cristalóides, que pode ser tanto o Ringer lactato quanto a salina 0,9%. E aí, esse paciente pode receber uma dose de aproximadamente 20 ml por quilo de peso, numa conduta inicial, acompanhado de reavaliações frequentes. Tomar cuidado sempre no paciente idoso que tem insuficiência cardíaca. Nesse caso, a hidratação tem que ser individualizada. Continuando esse plano de hidratação, tem um perfil de paciente que a gente vai ficar meio na dúvida. É aquele paciente que está tendo diarreia, não está com tanta hipotensão postural, mas a aceitação da dieta está meio baixa, está tendo alguns sinais clínicos de desidratação. Então, talvez esse paciente, você vai fazer lá 500 ml de Ringer ou de salina lá no pronto-socorro e reavaliá-lo. Às vezes dá até para dar alta para esse perfil de pacientes. E já aquele paciente que vai embora para casa, nós temos que fazer um plano de hidratação, talvez até um pouco parecido com o da dengue. Nós vamos dar água e nós vamos dar principalmente saias de reidratação oral, que é o que faz diferença na hidratação desses doentes. E pode ser tanto os fabricados pelas farmácias, né, ou em casa, com aquele esquema que o nosso Sistema Único de Saúde já mostra, a literatura mostra, que é utilizando sal, açúcar e água filtrada. Para esse perfil de pacientes, apenas explique os sinais de alarme depois que você hidratá-lo, depois que você manejá-lo no pronto-socorro. Esse perfil de pacientes pode receber hidratação oral em casa, tranquilo. Sendo assim, apenas oriente sinais de alarme e fale para ele quando vai retornar o pronto-socorro, que é quando a ingesta hídrica não estiver adequada ou se o apetite começar a ficar reduzido. Uma outra questão é o antibiótico.
Antibiótico talvez seja um ponto-chave, porque talvez seja uma das prescrições mais mal realizadas no pronto-socorro. O antibiótico para diarreia, ele só será indicado quando a febre for maior do que 38,5, persistente, paciente com sinais de hipovolemia, que os pacientes que você vai internar, diarreia com características inflamatórias, principalmente com sangue nas fezes, e diarreia com mais do que 6 episódios por dia, com o paciente com aquelas outras características, febre persistente, sangue ou muco nas fezes, paciente taquicárdico já na admissão, esse paciente precisa de antibiótico. No mais, para o restante dos pacientes, o antibiótico não vai reduzir o tempo de sintoma das diarreias e também não altera desfecho clínico para aqueles pacientes que não precisam. Então, não dê antibiótico desnecessariamente. Beleza, vou dar antibiótico. E qual terapia que nós vamos escolher? Nós temos novos dados da literatura e dos estudos que a azitromicina tem um perfil importante agora no manejo da diarreia. Sendo assim, aqueles pacientes que você consegue mandar com antibiótico terapia para casa, principalmente com histórico de diarreia do viajante, o que é isso? O paciente viajou, comeu alguma coisa de errado e começou com diarreia logo após, e aí nós temos que cobrir algumas cepas de bactérias específicas. Esse perfil de pacientes, ele pode receber a azitromicina na dose de 500 mg uma vez por dia, por 3 dias, ou na dose cheia, de 1 grama em dose única. Qual paciente que eu vou indicar isso? Para aquele paciente estiver mais tranquilo, tem alguns critérios de infecção, ou seja, tem uma diarreia mais que 6 episódios por dia, mas não tem hipotensão postural, não está com sangue vivo nas fezes. No entanto, tem aquele paciente que você vai precisar de manejá-lo em um ambiente internado, que ele vai apresentar sinais clínicos de desidratação. É o paciente que você vai precisar de uma droga venosa, um pouco mais potente. E dentro dessas drogas destacam-se aqui as quinolonas, pode ser o ciprofloxacino na dose de 500 mg 2 vezes ao dia, por 3 a 5 dias, ou o levofloxacino na dose de 500 mg uma vez ao dia, por 3 a 5 dias também. Bom, tem um outro papel aí, que não é tão estabelecido, mas que nós podemos usar também, é quando a gente não quer usar quinolona, por ser um paciente idoso, pelos fatores de riscos, pelos efeitos colaterais aí das medicações, podemos utilizar também a ceftriaxona na dose de 1 grama uma vez ao dia, por 3 a 5 dias, até que uma paciente melhore os sintomas. E falando dos sintomas, como manejá-los, né? E aí vem a loperamida. A loperamida é uma medicação amplamente prescrita no ambiente de pronto-socorro para o paciente que tem diarreia. No entanto, nós temos que ter alguns cuidados. Para aquele paciente que tem diarreia de características invasivas, né? Sangue, muco nas fezes, paciente com febre persistente, talvez não seja a melhor droga, principalmente se esse paciente não usou ainda antibiótico terapia. Sendo assim, nós guardamos ela para pacientes que não têm tantos critérios de sinais de alarme. E a dose é de 2 mg 2 vezes ao dia, inicialmente, e nós podemos acrescentar essa dose até 16 mg por dia, de acordo com os sintomas dos pacientes. Mas beleza, o paciente está com diarreia, mas tem característica invasiva, eu preciso de melhorar o sintoma dele. Qual medicamentos nós podemos usar? Bom, aí nós temos os antissecretores colônicos, no caso a racecadotrila, que pode ser utilizada tanto para os pacientes de baixo risco quanto os pacientes de alto risco, na dose de 100 mg 3 vezes ao dia. Ela não piora o trânsito intestinal e não leva o paciente a piorar a distensão abdominal, levar a um ilho metabólico para esse perfil de pacientes. Então é uma droga bem segura, principalmente quando ela for utilizada no início dos sintomas. E por fim, nós falamos do manejo sintomático, estabelecemos sinais de gravidade e ainda tem muito médico que prescreve probióticos. Será que tem algum papel? Bom, as pesquisas, os estudos não mostraram tanto desempenho no uso de probióticos para o tratamento de diarreia aguda. Sendo assim, na maioria dos estudos não mostrou redução importante do tempo de resolução dos sintomas da diarreia. E aí, o probiótico para o paciente com diarreia aguda, ele perde um pouco de papel. Pode ser que em algum momento esse paciente apresente disbiose, ou seja, distensão abdominal, o intestino nunca mais melhorou depois da diarreia, e aí talvez o paciente venha a desenvolver um negócio chamado supercrescimento bacteriano, e aí o probiótico pode ser utilizado dentro desse contexto, mas isso é um outro papo. Por enquanto, nós falamos aqui da diarreia, dos critérios clínicos
importantes para termos no pronto-socorro, de como hidratar esse paciente, de quando nós vamos dar antibiótico e o manejo sintomático. Fico aqui à disposição de vocês.